Olá, tudo bem? Estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. E agora nós vamos para a parte da entrevista, aquela que eu sempre digo, estamos sempre na sala da sua casa, né? Um bate-papo muito descontraído e interessante. Então, vamos já trazer aí a imagem do entrevistado de hoje. O entrevistado de hoje é CEO da Serralheria Pai e Filho, que há 13 anos vem transformando ambientes e pessoas com um trabalho de excelência. Com mais de 4.000 obras realizadas e clientes satisfeitos, a empresa se destaca nas áreas de serralheria, calhas e comunicação visual. Sua missão é revolucionar o conceito de mão de obra, oferecendo serviços de alta qualidade em tempo hábil. Além disso, a visão é ser a melhor empresa para trabalhar, proporcionando um ambiente onde os colaboradores possam dar o melhor de si e entregar serviços adequados para cada cliente. E é por isso que a gente diz, neste momento, boa noite, Júnior Filho. Boa noite. Qual o seu nome completo? Maurílio de Siqueira Júnior. Maurílio de Siqueira Júnior. Mais conhecido como Júnior da Pai e Filho. Júnior da Pai e Filho. Isso. Ah, certo. Mas então você não é conhecido por Júnior Filho, né? Não. É Júnior mesmo. Senão fica redundante, que Júnior é a mesma coisa que filho, né? Isso. Para os mais, como o nosso trabalho ele é uma trajetória, uma sequência, né, do trabalho iniciado pelo meu pai. E aí, um pouco, alguns me conhecem por Júnior, outros, apesar do tamanho, por Juninho. Juninho, É sempre aqueles nomes que vêm de casa mesmo. Quem iniciou esse trabalho foi o seu pai. Isso. E aí você aprendeu com o seu pai? Como é que foi essa história? É porque serralheria não é uma coisa que você aprende, assim, você vai na escola, até existe curso para soldador. Sim. Mas para serralheiro em si, não. E aí eu comecei aprendendo dentro da empresa do meu pai, ele tinha uma empresa de serralheria, e eu comecei aprendendo e eu brinco que eu me apaixonei pelo foguinho da solda. Sim. Aquele fogo da solda me encantou e cá estou já há 16 anos como empresário nessa empreitada de serralheria Pai e Filho. Sim, a serralheria, na verdade, é uma arte. Ela é uma arte, ela não deixa de ser uma arte. Eu digo que o serralheiro em si, ele é um artesão, né? Sim. Porque se você for parar para analisar, para você fazer um portão, para você fazer pergolados, para você fazer vários serviços, é necessário mesmo ser um artista. Sim. Antes, você recebe uma planta, como é que é? Tem um engenheiro que acompanha vocês? Hoje em dia, nós temos um engenheiro que assina pela empresa e a parte um pouco do design, de quem faz, somos nós mesmos. Os clientes nos procuram e a gente chega para ele e monta uma imagem daquele ambiente que ele quer, entendeu? E assim a gente trabalha hoje, apesar de que muitos serviços vêm indicados para os vários arquitetos que a gente tem parceria. Esses arquitetos nos indicam, aí já vem com o projeto pronto. Uma hora ou outra a gente dá uma modificada em alguma coisa para ficar mais resistente, para ficar até mesmo mais bonito, né? Quer dizer que vocês recebem o material e vocês seguem aquilo que está pensado. Porém, vocês têm também um trabalho, vamos dizer assim, como é que é? De criatividade. Sim, né? quando... Você desenha? Isso, quando o cliente não tem o projeto, né? Às vezes o cliente nos procura, não tem um projeto. Quer fazer um serviço mais simples, ou quer fazer alguma coisa que eu tenho na minha cabeça de fazer um puxadinho aqui em casa. Sim. Aí não quer aquela burocracia de chamar o arquiteto, a gente monta, dando sequência já ao meu trabalho. Meu filho, com 16 anos, é quem faz as imagens hoje num programa chamado SketchUp. E aí a gente monta a imagem e apresenta para o cliente. Certo. Hoje você tem aí o SketchUp. Sim, hoje a gente utiliza, né? Porém, antes disso... Antigamente era no papel e na caneta. Era no papel e na caneta. No papel e na caneta. E aí você aprendeu a desenhar somente a questão da serralheria ou você já tinha habilidade em algum tipo de desenho? Não. Meu pai, ele fala que, assim, ele falava na época, né, que aquele fato de leva jeito para coisa. Sim. E aí você já nasce com aquele dom, você começa a fazer e entender principalmente aquilo que o cliente quer, porque não é nem só propriamente o desenho em si. É mais, Elias, você entender o que o cliente quer. Sim. Por exemplo, o cliente quer fazer um pergolado no fundo da casa. Mas por que ele quer fazer?
A primeira pergunta que tem que ser feita para o cliente é o porquê. Sim. E aí, eu sabendo por que o cliente quer fazer, eu quero fazer por causa do sol, ou eu quero fazer por causa da chuva. A gente vai pensar em elaborar aquele modelo que adequa ao cliente. O pergolado é aquela estrutura onde se planta? Isso, tem pergolados de madeira, tem pergolados de ferro, e tem alguns pergolados que são instalados cobertura, que são colocados planta, mas é em base isso, que você vai... Por exemplo, muito nesses ambientes, assim, tem um pergolado lá afastado, destacado. Exatamente. É esse charme que o pergolado dá no ambiente. Que o pergolado... É um dos nossos principais produtos hoje. Ah, é? Essa serralheria, a gente deixou de atender muita coisa, assim, de serralheria básica para atender... Hoje a gente fala uma serralheria gourmet. Nós conseguimos, ao longo do tempo, com a nossa marca, gourmetizar um pouco o serviço. Sim. E aí transformar também esse tipo de serviço um serviço mais bem elaborado, mais bem feito. Nós podemos dizer que é um trabalho também customizado? Sim, é um trabalho customizado com a cara de cada um. Tem arquitetos, por exemplo, a gente tem um arquiteto que é conhecido como o rei do ripado. Todo o serviço dele tem um ripado. Aí a gente faz esse ripado. Aí tem outros arquitetos que já gostam de marcas mais contemporâneas, já gostam de usar mais molduras, entendeu? Então você vai fazendo o serviço com a cara daquele arquiteto, mas sempre com a assinatura da sua empresa, que a gente fala que é um serviço de excelência, né? Sim. Você usou o termo ripado. O que é um trabalho ripado? O ripado, ele é uma sequência de metalão ou de perfis, onde você vai ter, em vez de ficar a superfície lisa, você vai fazer ela ripada, quadriculadinho ali na parede. É muito usado em shoppings, em fachadas, é bem usado. Olha só, eu já entendi uma outra coisa. Você falou ripado, eu achei que fosse uma estrutura tipo uma ripa, uma coisa... É como se fosse várias ripas numa superfície plana e você colocasse várias ripas. Ah, sim. Essa é uma marca de um arquiteto. Tem um arquiteto que trabalha com a gente que gosta muito e eu, assim... Vendo os projetos dele, comecei a gostar muito também desse sentido. Inclusive, na minha casa que estou construindo, tem um ripado. Na minha empresa, na minha sala, tem um ripado. Sim. Vocês atendem a capital ou vocês trabalham para todo o estado de Mato Grosso? Para todo o estado do Mato Grosso. Já chegamos a fazer obra até no estado de Goiás. Hoje o nosso público está mais focado na Baixada Cuiabana e em Chapada dos Guimarães, onde a gente tem uma filial já. Mas assim, a gente já atendeu Nova Mutum, Primavera do Leste e várias, Rondonópolis. Tem um grupo de empresas que a gente dá manutenção, por exemplo, que é um outro braço da nossa empresa, né, que dá manutenção em telhado, por exemplo. O telhado está vazando lá, então a gente faz essas manutenções de telhado. E aí a gente corre o estado todo fazendo manutenções para essa empresa, assim como outros serviços também. O telhado, quando você fala em telhado, nós estamos falando em calhas. Está falando em calha. Nós temos lá a empresa de serralheria, calhas e comunicação visual. A serralheria, ela faz a parte de telhado. A empresa nossa de calha, que é uma empresa voltada para manutenção, fabricação de calhas, e também para, por exemplo, aqui, vamos dizer que aqui esteja com vazamento. A gente vai mandar uma equipe fazendo subir no telhado, fazer essa vistoria e fazer essa revisão desse telhado também. Sim, mas, esse vazamento não sendo causado pela calha, por exemplo. Tem calha, tem outro termo, rufo? Rufo também. O rufo, o que é o rufo? Vamos lá, a calha é o que fica, que recebe a água, que coleta a água. O rufo, o nome vem do João de Barro. Furnários Rufo, porque a casa do João de Barro é feita de uma maneira que não entra água. Que não entra água. Então o rufo, ele tem origem esse nome e ele é feito nas laterais dos telhados e na ponta, que é aquele rufo de recorte que acompanha o desenho da telha. E por último ainda tem a pingadeira, que a pingadeira é um chapeuzinho que vai em cima do muro, onde não deixa ficar escorrendo a água. Assim, quem não tem um muro sem a pingadeira, fica um muro preto, sujo, assim. É uma coisa que a pingadeira ela é pouco falada, mas a utilidade dela é muito. Às vezes, aquelas casas antigas que tinham platibanda. Certo. Ainda existe casa? Se constrói casa com platibanda? Hoje, a platibanda reta, hoje é a casa que mais faz hoje. O telhado caixote, né? Você faz toda a platibanda e o telhado todo embutido. Sim. Explica pra gente aí, pro telespectador, o que quer dizer uma platibanda? Uma platibanda é o caixote da casa, o que passa para cima do telhado da casa,
aonde você vai, quando essa parte que passa, ele fica para esconder o telhado. Sim. Então a gente pode mandar fotos depois para poder explicar, mas é assim, é só o caixote da telha o que fica escondendo o telhado, para você não ver o telhado. Hoje é muito usado o quê? Telhado oculto, né? Ou seja, você não enxerga mais o telhado. Diferente das casas mais antigas que eram usado o telhado aparente. Sim, a beira, que tinha beira. O telhado de barro, isso, é o beiral, exatamente. Tem até a história, né, da eira e beira, que diziam que contava a eira e a beira, significava, se ela fosse uma eira grande, é porque a pessoa tinha condições financeiras. A casa sem eira, só beira, o cara era mais pobrezinho, não conseguia... Cada casa tinha aquele tamanho de beiral ali que significava a imponência da pessoa. De acordo com a grana que o cara tinha no bolso, né? Exatamente, antigamente era assim. Hoje praticamente todo mundo feito, todo mundo sem eira e sem beira, todo caixote, tudo embutido. Caixote, tudo embutido, tudo né? embutido. Mas será que isso era verdadeiro mesmo, essa história de... Olha, eu já, como diz o outro, se tem história, né? Se a história tá aí, alguém falou, alguém fazia. Acredito que sim, viu? Né? Eu vi, inclusive, umas fotos, né? Falando, mostrando isso. E tinha até um ditado, né? Fulano de tal não tem eira nem beira, né? Exatamente. E está querendo aqui se aparecer, Está querendo se aparecer. Isso mesmo. Pois aí existe um detalhe, a casa com platibanda, né, que fica, ela esconde realmente o telhado, e aí vem o telhado aqui, né? Isso. E aí a calha recebe a água que vem da chuva e joga para os lados. Ou aí joga para a rede fluvial que coleta, né? Esse tipo, ele não dá muito problema às vezes, caso a calha não passe por manutenção? Elias, você tocou num ponto agora assim, que é extremamente importante. O problema hoje em dia é que algumas pessoas insistem ainda em não valorizar a mão de obra. Sim. A mão de obra, ela precisa ser valorizada. Eu lembro que eu vi um vídeo de um ator famoso falando que limpava a própria piscina porque se recusava a pagar R$700 para o cara limpar a piscina dele com roupa de mergulho e tal. Então o cara fez uma piscina gigante em casa e não quer pagar aquele valor para o cara fazer a limpeza. Para um profissional. E sendo que ele tem condição de pagar aquilo. Se tem condições de fazer a piscina, né? A mesma coisa é a questão do telhado. O telhado tem que ser feito por profissionais. Não estou dizendo que não, tem que contratar pai e filho, só pai e filho que presta. Não é isso. É que você tem que contratar um profissional. Então esse telhado, ele dá muito problema sim. Quando, primeiro, não é feito por pessoas que entendem, certo? E tem que parar com esse negócio. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio do pedreiro fazer a calha da casa. O pedreiro faz a parede. O pedreiro não faz a calha. Aí dá muito problema, porque ele não é profissional naquilo e está fazendo aquilo. Sim. Entendeu? Então, assim, dá problema se não fizer bem feito. E segundo, telhado precisa de manutenção. Então, a gente trabalha até com um sistema de... Quando fecha o contrato com o cliente, dá lá 5 anos de garantia, 2 anos de manutenções gratuitas, que todo ano antes da chuva nós percorremos todos os nossos clientes de telhado para fazer manutenção nas calhas. O que é a manutenção? A calha hoje ela é passada uma cola chamada PU. Antigamente era um véio da calha, silicone, hoje é PU. E esse PU ele resseca com o sol de Cuiabá. Sol e chuva, nós temos aqui 40, 45 graus. Né? A chapa... a gente já chegou a filmar com a câmara térmica, tem telhado que chega a atingir 70, 75 graus de temperatura num dia desses mais quentes do ano. Então, essa cola resseca. Então, precisa de manutenção. Então, se fizer bem feito e se tiver as manutenções adequadas, não tem nada, nenhum telhado que dê problema. Sim, vocês vão, inclusive, com equipamento adequado até para perceber a temperatura e tudo isso e sentir como realizar o trabalho. A gente tem épocas do ano, época de agosto, nós temos uma preocupação muito grande com os nossos colaboradores. A gente leva hidrotônico para eles na obra, para se hidratar, sempre aconselha a questão de água. E, às vezes, a gente leva a câmara térmica, né? Eu tinha um celular na época que media a câmara térmica no celular e a gente chegava de ver que tem locais que chegava a dar 75 graus de temperatura naqueles meses de agosto, que a temperatura aqui em Cuiabá é uma loucura. Mas aí, o trabalhador estando ali em cima, trabalhando ali e tal, com essa temperatura, você falou que tem muita preocupação com os colaboradores, né?
Mesmo assim, ainda precisa ter um cuidado especial. Como é que é a questão, por exemplo, da vestimenta, a roupa que a pessoa utiliza? Nossos uniformes todos, ele vem com camiseta de manga comprida, com capuz, já para proteger o máximo, os óculos, né? E além do protetor solar, que não pode deixar de ver. Eu digo que, rapaz, o pessoal que trabalha comigo, todos os dias cedo, quando eu tenho a oportunidade de encontrar com eles, eu dou os parabéns só deles ter vindo. Porque não é fácil trabalhar com serralheria, não é fácil trabalhar com calha, porque você trabalha geralmente no sol. Sim. Aí você pensa, para e pensa assim, 1h da tarde, naqueles meses de agosto, setembro, que está um sol absurdo em Cuiabá. Como que essas pessoas conseguem trabalhar? É difícil. Já teve caso de colaborador que passou mal. Eu, quando trabalhava no telhado, também, que eu não sou empresário, né? Eu estou empresário, eu me considero serralheiro, eu sou serralheiro e estou empresário. E estando, na época, fazendo serviço de serralheria, já cheguei de passar mal com o sol. Sim. É uma coisa que a gente sempre fala, orienta, olha, você não está muito legal, para, descansa um pouco, desce um pouco do telhado, esse cuidado que a gente tem. A gente dá liberdade para a nossa equipe para trabalhar da maneira que sempre com segurança. Segurança sempre em primeiro lugar. Inclusive, você tocou no assunto dessa questão dos profissionais. Nós treinamos, capacitamos, todos os nossos profissionais têm cursos de brigada de incêndio, de primeiros socorros e outros cursos que vão de trabalho em altura, de comandos elétricos, para poder ligar uma ferramenta, para poder ligar um quadro. Então, a gente tem essa preocupação também de treinar, porque você não tem como, a gente tem como objetivo ser do nosso segmento ali a melhor empresa para se trabalhar e você não pode fazer isso sem capacitar seus colaboradores. Sim. Por exemplo, a questão visual. Você pede tem uma porta, digamos, tem uma porta, certo. Eu preciso de uma grade de 70 por 50 e eu quero uma coisa que lembre o colonial, coisa parecida. Assim, na cor preta, aí a ponta vai chegando lá para o dourado, coisa parecida. Isso também é estudado? Hoje tem muita cor. Esses projetos, eles mais elaborados assim, eles vêm de arquiteto, né? Sim. Aí ele já vem o modelo colonial que a gente tem que seguir. Aí ele já vem o tom, tem uma cor que a gente usa muito, que é o cinza caviar. Ele é um preto azulado. Apesar do nome cinza caviar, sim. Ele é a cor do caviar, que a gente leigo ali vai falar que é um preto um pouco azulado. Então, dependendo do horário do dia, ele vai estar um pouco mais azul, dependendo vai estar um pouco mais preto. Aí tem o cinza fechado, hoje está muito na moda o cinza, né? Então, assim, você tem várias tonalidades. Hoje, você consegue ter a cor exatamente que você quer naquele produto. Hoje nós fazemos portas coloniais de 6 metros de altura, aquelas portas que você abre, assim, a porta é gigante na casa. Então nós temos em alguns condomínios de Cuiabá esse tipo de porta também. Porta, grades, portões, pergolados, como eu te disse, telhado. Nós somos especialistas em telhado. Né? Hoje a gente tem aí, só num dos condomínios de Cuiabá fechado, a gente tem mais de 200 clientes, só em um condomínio, para você ter uma ideia. E em todos os condomínios fechados de Cuiabá, nós temos obras. Sim. Essa cor que você falou, que ele é um preto, mas é aquela que você olha e aí é como se você estivesse enxergando um azul lá no fundo? É isso, exatamente. Ele tem hora que ele te remete a uma cor assim meio azulada. Sim. Tipo, a gente está olhando aqui a lente da câmera, né? Sim. Ela tá ali, aquele lá no fundo, ele tá ali um preto, mas você vê um tomzinho azul, é mais ou menos isso. Sim. E aqueles acabamentos que eu falei que vai para o dourado, assim, fica também, uma coisa nobre. Inclusive, agora nós fizemos um envelhecido. Eu acho que você está querendo dizer que é um envelhecido. Exatamente. Também faz, também. O envelhecido está um pouco em baixa hoje, né? Na tendência, mas ele sempre volta. Sim. E aí faz também, preto com aqueles detalhes dourados, você dá uma lixada, você passa um fundo preto, aí passa um dourado por cima e faz um lixamento da peça. Como ela não é lisa, ela vai ficar meio preto, meio dourado e dá esse aspecto envelhecido. Você falou que vocês fabricam portas de 6 metros de altura. Tanto em ACM, que é hoje já da parte da comunicação visual, quanto de ferro, que voltou muito na moda.
as portas de ferro estilo colonial. Aquelas portas de 2 folhas. Sim. Teve uma porta que a gente entregou que tinha 7,20 metros. 7,20 metros? 7,20 metros. E a altura dessa casa de 14 metros? Ou não, ela entra no pé direito duplo da casa. A casa tem 12 metros em média, 10, 12 metros. Sim. Né, nos condomínios de Cuiabá, tipo Alphaville, Belvedere. Nesses condomínios, essas casas têm essas alturas. E aí, na entrada, que tem o pé direito duplo da casa, geralmente se instala essa porta. Esse tipo de porta. Mas dentro da casa, você tem um andar, normalmente. Isso, é 2 andares. É porque andares, na entrada, ele é o pé direito duplo, onde pega o hall de entrada. Sim. Você falou que vocês utilizam ferro ou outro... ACM. ACM já é um alumínio com borracha que é usado em fachada. É muito comum ver o ACM em fachadas. O alumínio, ele torna-se mais leve? Ele torna-se mais leve, mas quando a gente usa uma porta de ACM, a gente está buscando um pouco mais de elegância, certo? Um pouco mais de charme, de elegância, que você consegue através de uma cor amadeirada. Por exemplo, eu estou fazendo na minha casa umas portas ripadas com ACM amadeirado. Sim. Então aí eu estou buscando esse requinte do amadeirado, certo? Com o ripado. E quando você usa metálica, você quer imponência. Sim. Você quer que a pessoa chegue e olhe e fale, nossa, essa porta é de ferro. Sim. Eu não acredito que essa porta é de ferro. Sim. Só que quando você abre, ela não, apesar dos rolamentos hoje em dia, não faz muita diferença. Ela não aparenta ser tão pesada. Ela não existe dobradiça, então não é uma dobradiça. Hoje se usa pivotante. Pivotante. São pinos em cima e embaixo, com rolamentos que você vai fazer as portas. Sim. Algumas ainda usam dobradiças. Sim. Essas ficam mais pesadas um pouco. E esses pivotantes, eles são que material? São rolamentos. São pinos com entendi. rolamentos. Ele tem um rolamento. Aí ele vai dentro da terra, onde faz o giro, né? Sim. Hoje em dia você tem as casas, a dobradiça não é mais no canto. Ela é afastada 15 ou 20 centímetros e faz aquela porta pivotante, né? Sim. Mas vem cá, qual o peso de uma porta? Essa porta, para você ter uma ideia, de 7,20 metros, a gente teve que transportá-la no muque. E aí, para entrar dentro da casa, foram necessários 12 colaboradores para a gente colocar ela no lugar. Sim. Para carregar a porta. O ser humano carregando seriam 12 pessoas. 12 pessoas. 12 pessoas, em média 50 quilos para cada um, em média 600 quilos. Ou seja, com muito cuidado também, né? Porque... A gente tem um pintor lá que ele fica para morrer. Aí ele envelopa a porta, tudo protege na hora de instalar. Aí se dá algum arranhadinho, ele fica muito bravo. Né? Fica muito bravo, porque daí, você prepara tudo para não ter dor de cabeça, né? Sim. Mas sempre acontece, desbarrar em alguma coisa, fazer alguma coisa. A vantagem da porta de ferro, por exemplo, é essa. Sim. Você consegue fazer ali um pequeno reparo nela. Sim. Agora, porque a gente olha, às vezes, uma peça como essa, e você percebe que a pintura, ela é feita de uma forma, como se fosse a mesma pintura do carro? Tinta automotiva. Tinta automotiva? Isso. Ela é fabricada em lojas de tinta, uma tinta automotiva para aguentar o sol de Cuiabá. Sol, chuva, intempéries, como suor, por exemplo, da mão, assim também. Sim, e aí esse acabamento dura quanto tempo, mais ou menos? A gente fala que em Cuiabá é diferente, né? Quando você compra um lado de tinta, ela fala lá que dura 10 anos, mas não dura. Então a gente costuma dizer para o cliente que dura em torno de 5 ou 6 anos. Sim. Que quando ele for pintar, em 5 anos, se ele tem uma casa bonita, ele vai querer em 5 anos pintar essa casa de novo, porque a tinta da casa já vai estar toda desbotada. Sim. Então, geralmente, é em torno de 5 a 6 anos que o cliente demora para pintar a casa novamente. É só ele pintar a porta metálica ali. Nós temos porta e portões instalados há mais de 10 anos que nunca foram pintados. Sim. Então, lá, um ponto ou outro. E aí tem o inimigo da porta de ferro, é o cachorro. É o cachorro macho. Que urina. Que urina na porta, e aí você tem um problema de corrosão. Eu tenho 2 cachorros machos na minha casa. Tem 7 anos que eu estou morando nessa residência, 11 anos que estou morando nessa residência. Eu já troquei o portão, nesses 11 anos 4 vezes a parte de baixo do portão. Sim. Porque o cachorro fica urinando ali e aí apodrece. É extremamente corrosivo. É corrosivo, então. Porque na urina do cachorro tem o sal e tal. É igual nos estados que tem mar,
você também não consegue usar a grade estrutura metálica, você tem que usar já um perfil galvanizado, ou já usa um alumínio, por causa disso, por causa do mar, né? O próprio carro, né? Onde tem mar, a parte de baixo do carro, quando você vai comprar, você tem que prestar muita atenção nisso, ver se esse carro não veio de uma região de mar, porque o sal ali vem... Você viu que serralheria o cara tem que entender de muita coisa? Tem que entender exatamente de muita coisa mesmo, né? E, assim, normalmente... você tem esse trabalho para condomínio, essa coisa toda, mas vocês também atendem a casos isolados? Atendemos todos os clientes. Só que assim, você já ouviu falar que serralheiro, pedreiro, marceneiro, é tudo enrolado? É tudo enrolado. Você já ouviu falar? Pois é. E vocês são enrolados então, ou não? Há 10 anos eu criei uma metodologia de trabalho por agendamento. Sim. Então, assim, a gente trabalha somente com serviços agendados. Sim. A dificuldade que a gente tem, e às vezes de atender alguns públicos, que a pessoa quer para ontem. Para você ter uma ideia, eu nem tirei do Google, eu tenho uma única reclamação no Google, que é justamente de uma cliente que eu não atendi ela. Quer dizer, nem chegou a ser cliente, né? Sim. Eu não atendi porque eu falei, olha, eu não posso te atender agora, que a gente está com a agenda lotada. A pessoa achou um absurdo falar isso. Aí ela disse, porque eu moro em bairro tal, você não quer me atender? Não tem nada a ver. É porque a gente trabalha com a política de serviço agendado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agendar primeiro o seu orçamento. Aí, marcou, fez uma logística, nós tiramos 2 dias na semana para fazer o orçamento. Aí, a gente vai fazer esse orçamento, esse atendimento para você. Aí, a gente traz para dentro da empresa, orça, planeja todo aquele serviço e te apresenta, o orçamento fica tanto, é tantos dias para entregar, é tanta coisa para fazer. Para acabar com esse negócio de que serralheiro é enrolado. Então, a gente já vem trabalhando há muito tempo assim e vem dado muito certo. Inclusive, é por isso que os clientes nos indicam, porque não tem dor de cabeça com a gente. Sim. E vocês já foram enrolados? Já fomos, já fomos. Não tem como, né? Eu vim, lá no começo, né? Eu trabalhava com o meu pai. E aí, assim, meu pai sempre falei para ele, pai, você não sabe falar não. Sim. O cliente falava que queria para 7 dias, e aí 2 problemas. Que naquela época mais antiga as coisas eram tudo mais difícil, né? Sim. O dinheiro era tudo mais difícil. E aí você tem que pegar o serviço por causa do dinheiro. Aí o cliente quer que 7 dias você não pode fazer, você pega para você pegar a entrada para amarrar aquele serviço, e aí depois você vai enrolando o cara. Entendeu? Vai inventando desculpa, vai fazendo. Então, assim, a maioria do pessoal que trabalhava antigamente, por isso que vem esse bordão, é isso. Porém, quando você acha um mecânico que vai falar para você que você vai atender por agendamento, você acha um marceneiro, o marceneiro já é mais normal hoje, já gourmetizou. Para você achar um marceneiro, você tem que agendar, aí ele marca, não fala que é tantos dias, ninguém reclama, né? Serralheria já é um pouco mais complicado, porque todo mundo quer para ontem. Sim. Agora, existem serviços emergencial. O que seria o emergencial? Tem uma rede de materiais de construção de Cuiabá que a gente atende. Eles nos ligam, o cabo de aço do portão de elevação quebrou. Sim. A loja está aqui emperrada aqui. Entendeu? Tem uma rede de loja de tintas também que a gente atende em Cuiabá que me ligaram, quebrou a mola da porta, aquelas portas de enrolar sem ser automática hoje. Aí vai lá, troca a porta. Então, assim, é uma situação emergencial. Entendo. Um portão que travou, outra coisa. Um motorista de um caminhão que bateu numa estrutura, derrubou a estrutura, ou a estrutura está querendo cair, está causando risco, entendeu? Então, a gente tem que pegar... Recentemente aconteceu uma situação dessa, um motorista de uma carreta bateu num pilar de pré-moldado, quebrou, e uma estrutura de 600 metros quadrados, com muitas placas solares em cima, estava ameaçando cair. Sim. A gente teve que, de imediato, ir lá, fazer primeiro um olhar técnico, para ver se não causava risco para os nossos colaboradores. Depois, calçar a estrutura para ela parar de ceder. E depois fazer todo o desmanche dessa estrutura. E isso aí demorou quanto tempo? Menos de 24 horas estava tudo desmontado. Sim. A gente já mandou a equipe, já ligamos para todas as nossas equipes. Nós temos quase 40 colaboradores. Já ligamos para todas as equipes, foi todo mundo para lá. Avisei os clientes, estou retirando a equipe da obra para fazer um serviço emergencial. E fomos todos lá para resolver isso. Vocês dividem, então, são subdivididos. Tem quantas equipes? Subdividido. São, em média, 7 a 8 frentes de serviço por dia. Sim. Obviamente que tem obras que aquela equipe passa ali 15, 20, 30 dias dividindo. Então, são 7 equipes em Cuiabá e 2 equipes em Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães. Isso. Chapada é um local que tem muita obra e pouca mão de obra. Sim.
Tem muita demanda. Tem muita demanda, porque assim, tem muita obra na cidade, a cidade está saindo vários condomínios, vários conjunto habitacional, e você não tem ali mão de obra para fazer um serviço de calha, fazer um serviço de serralheria, para fazer um telhado. E hoje os telhados, Elias, não tem aqueles telhados com telha de barro que todo mundo usava madeira? Sim. Hoje todo mundo usa ferro, a maioria das pessoas usa ferro. E por que essa mudança de... Primeiro, eu acredito por causa da regularização da madeira. Sim. E segundo que assim, você pode até usar madeira, economizando usando madeira mista, que é a madeira ruim. Sim. Agora, se você for fazer um serviço de madeira, você tem que ter uma madeira boa. Sim. E aí para você usar uma madeira boa, você precisa de um profissional que é um carpinteiro. Que para mim hoje é um dos profissionais que menos tem. Sim. Por exemplo, os pedreiros estão velhinhos já. Sim. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente a questão dos pedreiros. Mas os carpinteiros estão quase extintos. Carpinteiro é bem difícil você achar. E marceneiro, por exemplo, pior ainda, né? Marceneiro você ainda até encontra bastante, mas o carpinteiro é mais complicado. A diferença do carpinteiro para o marceneiro é que o carpinteiro ele trabalha ainda com o serrote, com o martelo, colocando ali com a serra, fazendo os encaixes nas peças, fazendo aquelas grandes estruturas. Recentemente eu estive no Sul e vi lá num casarão que tem lá, um restaurante, um serviço de carpintaria absurdo. Assim, que eu falei assim, se fosse metálico não ficaria às vezes tão bonito quanto... Não ficaria tão acabado como aquilo, né? Exatamente. Tem gente que assim coloca metal, é metalão que falam? Metalão também. Metalão. E aí fazem aquela, como é que fala? Uma capa, sei lá, com madeira para... Sim, o pessoal faz com MDF para esconder. MDF. Isso, dentro de casa faz MDF para ficar um ambiente de madeira, né? Tem muito isso. Inclusive, também é um dos serviços que a gente faz, que assim, é bem difícil de divulgar isso, porque você vai fazer um forro hoje de madeira, você precisa de uma estrutura metálica para sustentar esse forro. Entendeu? Você vai fazer até um ambiente, um cenário, você precisa de uma estrutura metálica para sustentar aquilo. Então, isso a gente tem feito muito. Em algumas casas de alto padrão a gente tem feito muito isso. Perfeitamente. E estrutura para cortina, por exemplo, sabe aquelas cortinas lindas, bem altas nas casas, também faz essa estrutura também. Muito bem, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse assunto super interessante que está aí da construção civil e crescendo cada dia mais. Até daqui a pouco aqui no Boa Noite Elias Neto, na TV Cidade Verde. Até já! E estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Estamos conversando aqui com o Maurílio Júnior sobre diversos temas dentro da questão aí da serralheria, que é o trabalho que eles realizam em Cuiabá. Aliás, um trabalho de muita qualidade. Antes de tudo, qual que era o ramo de vocês? Como é que surgiu a serralheria na vida de vocês? A serralheria, eu nasci dentro de uma serralheria. Eu nasci e cresci dentro da serralheria do meu pai. E meu pai é carioca, foi criado no estado do Paraná. E quando ele veio do Paraná para cá, ele já veio com a serralheria pronta. Sim. Aí ele conheceu minha mãe. Minha mãe é de família poconeana. E aí cá estou. Aí pegou o chiado lá de Poconé com o chiado do carioca. Pois é. Ele chia muito até hoje? Não. É engraçado que o meu pai, você fala que ele é carioca. Só dá para saber que ele é carioca porque ele é um senhor gente boa. Aonde ele vai, ele é aquela coisa gente boa do carioca. Sim. Mas ele já não tem chiado mais, já não tem... Entendi. Não tem sotaque. Não tem sotaque, né? Não. Mas aí houve um certo momento que ele resolveu passar tudo para o filho tocar adiante. É uma história assim, meu pai, ele sempre foi apaixonado por serralheria. Em dado momento, ele tinha feito uma empresa para eu tomar conta. Sim. Quando eu comecei, eu sempre ajudei ele desde criança. E sou um defensor dessa tese que os jovens precisam trabalhar. As pessoas hoje não gostam, eu sou um defensor dessa tese. E como eu cresci ali dentro da serralheria, ele falou, meu filho, vamos criar um outro negócio para não depender só da serralheria. E aí criou ali uma locadora de andaimes e equipamentos para construção civil. Sim. E eu tomava conta dessa locação. Porém, eu sempre estava dentro da serralheria. Sempre estava fazendo serviço. E aí, em dado momento, meu pai teve uma decepção por conta de um processo trabalhista. E era uma pessoa que ele gostava bastante, e aí teve esse processo. E ele resolveu fazer o quê? Ele falou, meu filho, eu não quero mais saber disso aqui. Aí eu falei, pai, eu preciso, porque
Eu tenho uma família aí, eu já tinha minha esposa, né? E eu falei, eu preciso tocar, preciso fazer alguma coisa, porque não dá para mim ficar só com o andaime, né? Aí ele falou, não, então se você quiser tocar daqui para frente, você pode tocar. Sim. Aí daí para frente eu continuei, dei sequência a toda essa carteira de clientes que meu pai tinha, a todo o trabalho que ele já fazia, já era uma pessoa que trabalhava muito tempo no meio e sempre tinha bastante recomendações. Sim. E como é que é o trabalho de vocês na comunicação visual? Na comunicação visual é o nosso caçula. Né? É uma outra empresa? A gente tem, são 3 CNPJs diferentes. Sim. Né? É um caçula. É onde eu gosto muito de eventos. Sim. E aí eu comecei a ver ali evento e tal. A minha esposa fala que eu sou muito aparecido. Fala, você é muito aparecido e tal. E aí nós plotamos todas as nossas frotas, nossa frota de veículo. E aí eu comecei a enxergar naquilo ali um negócio interessante. Sim. Aí certo dia um rapaz que trabalhava nesse setor, ele falou assim, cara, como é que faz para ganhar dinheiro? Aí eu falei, cara, você quer saber como é que faz para ganhar dinheiro? Vem trabalhar comigo que eu vou mostrar para você, nós vamos ganhar dinheiro junto. Aí eu trouxe ele, né, para trabalhar comissionado. E aí a gente começou esse projeto de comunicação visual. Sim. E aí a gente faz lonas para outdoor, a gente faz adesivos, a gente faz fachadas pela cidade e plotagem de veículos, que é uma das principais propagandas. As pessoas sempre vê os nossos carros andando na rua, que ele é um carro todo amarelo, adesivado. Sim. E aí as pessoas tiram foto, marcam no Instagram, essas coisas. E aí a gente faz para os outros clientes, oferece esse serviço para os clientes também. Sim. É uma empresa que tem apenas 3 anos, né? Nosso filho caçula, mas tem dado muito resultado. E para atender os eventos que tem em Cuiabá, por exemplo, não sei se eu posso citar o nome dos eventos, mas pode. Tem um evento que vai ter agora em maio, Semana do Cavalo. Sim. Já tem 4 anos que nós somos parceiros desse evento. Sim. Toda a comunicação, faixa de pistas, lonas, adesivos. Quando você chega no evento e vê sinalizado lá banheiro, vê sinalizado lá bar, vê sinalizado comida. Tudo essa sinalização do evento nós fazemos nesse evento que é a Semana do Cavalo. Sim, interessante. Mas agora, essa questão visual também, vocês aplicam também na serralheria? Termina aplicando? Acaba aplicando sempre. Eu gosto de empresas que trabalham entre si. Por exemplo, para você fazer uma fachada, você precisa do serviço de serralheria. Você precisa fazer a estrutura metálica que vai anteceder essa fachada. Sim. Entendeu? E hoje eu consigo aplicar uma coisa muito interessante na serralheria, por exemplo, para painéis divisores de ambientes, para grades, que você consegue fazer em uma chapa o recorte dela, fazendo o desenho que você quer. Se, por exemplo, você quer fazer a sua silhueta lá, na sua grade, você pode fazer. Se você quer fazer uma estrela, o que você não conseguiria fazer em serralheria, ou que ia dar muito trabalho fazer, você consegue fazer tranquilamente no metal, usando as máquinas da comunicação visual. Certo. Uma coisa puxa a outra, então. Uma coisa puxa a outra. Por exemplo, uma fachada, ela vai às nossas empresas todas no bolo. Ela usa primeiro a serralheria para fazer a estrutura, a calha, aí vem a fachada e depois os roof e as pingadeiras. Então, dentro de um produto que é a comunicação visual, a gente tem todos os nossos produtos ali, as nossas empresas envolvidas para fazer. Nós falamos um bom tempo sobre a porta que chegou até 7 metros, coisa parecida. Mas o contrato desse cliente não se resume à porta. Vocês pegam toda a construção, a porta, janela, enfim, tudo aquilo que... Janela é uma coisa que faz um tempo que a gente não faz. Ah, entendi. A janela hoje o pessoal tem usado muito de alumínio, né? Sim. Alumínio, vidro e tal. E aí já compra pronta? Já compra em loja? Compram em loja, né? Mas não pronta, não. Manda fabricar também. Tem empresas especializadas que também usam a profissão de serralheiro para montar o alumínio, né? Mas já é um alumínio sem solda ali que eles vão montar. Então, janela é um produto que a gente não usa faz tempo. Mas eu consigo fazer na casa do cliente. Desde o telhado, começa por aí. Aí a gente consegue fazer as portas, a gente consegue fazer o pergolado, a gente consegue fazer, por exemplo, uma tampa de uma cisterna, entendeu? Que você tem que ficar ali no seu jardim, que hoje a maioria das casas, devido a essa dificuldade de água, tem lá cisterna. Então aí consegue fazer essa cisterna e vários outros serviços ali que não aparecem, como eu te disse, que ficam entre forro.
Então, você precisa fazer uma estrutura aqui, que eu quero colocar um lustre. Um lustre gigante. Aí você tem que fazer uma estrutura ali, para o cara não parafusar direto na laje. Faz uma estrutura rebaixada, ele parafusa esse lustre, só que ele não aparece por causa do forro. Sim. Qual o maior lustre que você já assentou aqui? Olha, a gente não coloca o lustre em si, Sim. mas a gente fez um lustre, uma estrutura para um lustre de 450 quilos, numa casa no Floresta dos Lagos. 450 quilos estimado. Mas ele tinha que tamanho? Ele tinha a roda dele, assim, porque... Era gigante, era mais de 3 metros. Mais de 3 metros de roda. Assim, né? E aí, um lustre desse tamanho, tem ideia de quanto só de energia, quanto ele consome por mês? Hoje não consome tanto, porque a maioria são de LED. Né? Sim. São de LED, o consumo é baixo. Hoje, a construção civil, eu falo que assim, nós estamos inseridos no meio da construção civil. A construção civil ela evoluiu de um tanto nesse quesito, por causa da demanda elétrica, né? De carga elétrica. Por exemplo, você vai fazer uma casa, você vai ter que comprar um transformador para pôr naquela casa. Sim. Então, se você não buscar alternativas, como um aquecimento de solar para piscina, por exemplo, para o chuveiro, se você não buscar lâmpadas de LED, lâmpadas frias para você fazer com que consuma menos energia. Então, essa preocupação energética hoje nem é. É super tranquilo, né? É super tranquilo. É que nós nos acostumamos com uma situação diferente, né? Eu me lembro que eu não me lembro, acho que é uma clínica, e tinha um lustre lá, assim, imenso. Eu me lembro de uma pessoa que olhou e falou, nossa senhora, quanto será que custa para manutenção com energia desse material? Né? Agora, você está falando aí de LED, eu acho que também é uma coisa bem tranquilo. O LED, ele veio assim para facilitar muita coisa. Nós usamos muito LED na comunicação visual. Na comunicação visual. Na comunicação visual. E não se torna caro, não é caro, ele é barato, relativamente barato. Hoje ficou relativamente barato. Já foi caro? Já foi caro, já foi. Tudo que lança, quando lança, você sempre tem um produto. O ACM mesmo, quando lançou, era um produto caríssimo. Hoje, uma chapa de ACM custa R$350. Então, assim, já chegou lá na época a custar seus R$1.000 e poucos reais. Que na época, R$1.000 e poucos reais seria correspondente a R$3.000, R$4.000 hoje. Sim. Né? Se a gente pegar, não vou nem basear pelo salário mínimo, vou basear pela desvalorização do nosso dinheiro mesmo. Então, assim, se você for fazer conta que um produto custou R$1.000 há 10 anos atrás, ele era o equivalente hoje, sei lá, uns R$10.000. A R$10.000, assim, né? Muito resguardadas as proporções, né? Bem leigo, serralheiro querendo falar de matemática. Não, mas a matemática, ela é imprescindível, né? Em tudo. Vocês trabalham muito com matemática, muito. né? Tem uma brincadeira que o meu professor de matemática falava, assim, do inversamente proporcional. Sim. Cara, a gente aplica isso demais, o inversamente proporcional. Você começa a fazer um telhado, ele é fora do esquadro, o terreno. Sim. E aí, aquele recorte da primeira telha, ele é inversamente proporcional ao recorte da outra. É só você pegar ela, girar, ela vai dar certo do outro lado. Então, eu viajo muito nessa parte de matemática, gosto muito. Eu comecei a fazer faculdade de engenharia e parei por conta do trabalho, né, do foco da empresa ali. Eu tive que parar para fazer. Mas, assim, eu estudei muita matemática, era só matemática básica. E, assim, eu sou um apaixonado por matemática e uso em tudo. E já aconteceu de vocês, de alguma surpresa? Por exemplo, o colaborador chega lá, faz a medida e, de repente, a medida não era... Ficou mais curto. Ficou mais curto, ficou mais comprido. Acho que a minha trena está faltando um pedaço. Olha, Elis, essa parte de colaborador é uma parte bacana, assim, sabe? A gente tem um projeto chamado Vida em Transformação, era no começo, e hoje é Transformando Vidas, onde a gente tem o cuidado de transformar vidas através do trabalho. Sim. Você já ouviu falar que mão de obra está difícil? Sim. Nós não temos problema com mão de obra. Por quê? Porque nós entendemos lá atrás que mão de obra é feita em casa. Sim. Entendeu? Como bom flamenguista que sou, aí fala que craque é feito em casa, aprendi que mão de obra tinha que ser feita em casa. Vocês criam seus colaboradores? Os colaboradores, eles entram como ajudantes, a gente treina eles, transforma eles. Um processo de 2 anos, nós transformamos eles num profissional, seja na comunicação visual, seja na serralheria e seja na calha.
Então, nós temos muitos profissionais formados, jovens, Sim. que entraram com 16, 17 anos e foram ali se transformando em profissionais. Certo. E qual o seu funcionário? Você tem um funcionário que está desde o começo com você? Tem um funcionário, primeiro que não um funcionário, mas minha sócia, minha esposa, está comigo desde o começo, braço direito, sempre me apoiando. Mas eu tenho um colaborador que ele é mais antigo que a empresa. Sim. Ele trabalhava com meu pai, ele tem mais anos do que a empresa, ele tem 16 anos que trabalha com a gente. Sim. A empresa tem 15, ele tem o Sebastião, carinhosamente a gente chama ele de Negão. Sim. E ele está com nós já há bastante tempo. Sim. E hoje ele é o quê na empresa? A gente chama de serralheiro mestre, aquele cara que sabe fazer de tudo e que ajuda as outras pessoas a formar os profissionais, né? Ele que ajuda nós a formar os profissionais. Tá. E o material? Você adquirir o material, ficou mais fácil? Hoje ficou mais fácil. A gente antigamente tinha uma dificuldade de não ter alguns tipos de produtos, Sim. né? E aí a gente tinha uma grande rede no mercado que ou tinha ali ou você não encontrava. E hoje, como que eu posso dizer, com a globalização, várias empresas têm no mercado. Nós temos um parceiro que é o que a gente mais compra deles hoje, mas, por sinal, você precisa de um material, não tem aqui, eu tenho em outro local. Sim. E, às vezes, não tem uma outra facilidade que é pedir de fora também. Sim. Mas aí tem uma questão de imposto no mês, você tem que pagar um DIFAL e tal. E aí tem uma jogada tributária aí que tem que ser bem estudada para pedir um material de fora. Pedir de fora, que você fala, é fora do país ou ainda? Fora do país também. País fora também. Do estado, como fora do país, né? Sim. Mas essa questão do material ficou assim... acho que quase zerado, nós não temos problema de falta. Né? Teve na pandemia, mas por causa daquela questão de consumo. Era bem complicada na época, né? Como é que vocês compram? Vocês compram, vocês fazem os cálculos e aí vocês compram sob medida? Como é que funciona isso? Tem muita peça que é mandado cortar e dobrar sob medida, geralmente de estrutura metálicas, e uma coisa que eu acho que a gente não comentou, que é um perfil testeira, que é o caixote metálico da casa. Sabe o que a gente falou da pratibanda? Sim. É a pratibanda metálica. Então vai um perfil ou de vigaí ou de perfil metálico, que é feito ao redor da casa, para poder ficar ali o telhado, já sai um pergolado de dentro dele mesmo, lá na própria cobertura da casa. Sim. E aí a gente manda dobrar esse perfil. Aí você tem que fazer o quê? Desenvolvimento de chapa, tem que saber, aí entra a matemática de novo, você tem que saber o quilo por metro quadrado, tem que saber quantificar para poder passar para o cliente um preço justo, né? Sim. Qual a durabilidade? Você fala em telhado, nós estamos falando no que na madeira a gente chama de encaibramento, que vem as vigas, né, tal. Qual a durabilidade do metal? Olha, não tem assim uma durabilidade. Ele precisa de manutenção, como tudo, certo? Mas já tem aí serviços que a gente fez, que eu vi meu pai fazer, barracões há 25, 30 anos, estão lá inteiros. Permanecem, né? Permanecem. Então, e outra, quando você precisa, você consegue facilmente desmontar aquilo, recuperar e usar de novo. O ferro tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Mas não tem uma data específica de validade. A diferença da madeira, que a madeira apodrecia, a madeira criava cupim. O ferro não tem esse problema, ainda mais aqui que não tem mar, então não tem problema da corrosão também. Muito bem. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Boa Noite Elias Neto. Bom trabalho e mais sucesso ainda, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, sua audiência. E a gente se vê sempre aqui a partir das 19 horas. Das 19 às 20 horas, no Boa Noite Elias Neto pela TV Cidade Verde. Grande abraço. Tchau.